Nominação do jornalismo da ABI, que é a brasileira de comemorando a passagem do dia do jornalista, que foi um tempo, certo? Né? E a ABI está organizando várias seminários desse tipo, tanto em Brasília, outro no Rio, São Paulo, Curitiba e em Fortaleza, certo? E essa nossa conversa já está sendo gravada e difundida pelo YouTube e nos sites específicos da ABI e da sindicatos que tem algum prestígio, certo? Nas organizações e entidades. Eu gostaria, então, de apresentar aqui os nossos convidados. Temos aqui o João Brandt, que é secretário de Políticas Digitais da SECOM, da Presidência da República, o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o professor da Faculdade de Comunicação do UNB, Fernando Panini, e a professora Rafiza Varão, professora também aqui da Faculdade de Comunicação. Meu nome é Armando Romberg, sou jornalista, tenho a satisfação de ter estudado aqui, formado aqui na comunicação, e também de ter sido durante 2 anos professor substituto. Então, essa foto diz muito para nós que participamos aqui. Então, para mim, é uma imensa honra. Bom dia. Queria agradecer, obrigado, Orlando, obrigado, Romberg, Rafiza, boa pelo convite. Queria agradecer muito o convite da ABI. Para mim é uma honra estar nessa abertura, estou aqui com o Antônio também, com o CNB. E eu queria começar a fala já do que está acontecendo agora, mas eu acho que aqui na UNB, do lado do Romberg, eu queria dar um passo para trás. Dizer assim, eu não sei quantos de vocês já mergulharam na história das políticas de comunicação no Brasil, mas ao mergulhar, vocês vão se deparar com um momento muito importante, crítico, que é o momento pré-constituinte, e depois a discussão da Constituição, né, da Constituinte, as decisões se tomam ali. Salvo engano, o Romberg era presidente da FENAGE nesse momento, né? A Federação Nacional de Jornalistas teve um papel fundamental de promover o debate sobre como a Constituição brasileira deveria tratar o tema da comunicação social. Sabia que a gente estava diante de um déficit democrático, e esse déficit ele se materializava na lógica que se organizou o sistema de radiodifusão, ou seja, de rádio e televisão no Brasil, na ausência de uma regulação democrática e na ausência de participação e de uma lógica de construção de um ambiente regulatório, que tivesse um conselho, né, o conselho era uma das propostas de linha de frente, né? E aquela discussão, aquela tensão que houve na Constituição, que resulta num capítulo de Constituição, onde não houve aprovação no grupo de trabalho, na subcomissão, né? A comissão é uma subcomissão específica, ela talvez seja reveladora e conte uma história que nos interessa hoje, ainda 37 anos depois. Porque ela é uma história de tensões permanentes sobre o tema da comunicação e a dificuldade de se aprovar marcos regulatórios que, de fato, possam promover um ambiente mais democrático. Naquele momento, a Constituição ela termina com um equilíbrio ali, digamos, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá, capítulo da Constituição dos anos 20 a 24, que é referência até agora, na época foi considerado que a gente teve derrotas importantes, de fato tivemos, mas a gente enxerga também como a gente teve, como foi importante estabelecer ali alguns marcos de promoção do conteúdo regional, independente, de valorização do sistema público, cidade estatal.
criação de noções de comunicação social ainda com caráter consultivo. E por que eu estou começando por aí? Porque eu acho que uma parte das tensões que se organizaram naquele momento, ainda com outros atores, muita gente atuando como forças de pressão, ela é também ela é pano de fundo, ela assim, é uma história que repercute até hoje, que nos faz, por exemplo, ter chegado em 2023, no momento em que o deputado Orlando Silva era relator do PL 2630, o PL tem sua urgência aprovada na Casa, na Câmara de Deputados, portanto, ele pode ir direto a plenário, e na hora de apresentar o PL em plenário, as contas que a gente fez naquele momento não davam total segurança de aprovação do projeto. O que une 1988 a 2023? A capacidade de setores da sociedade de mobilizar, por um lado, medo, de mobilizar um discurso da censura, na verdade, para justificar um controle econômico poderoso, seja naquele momento da explicação profissional, seja nesse momento das plataformas digitais. Esse cenário de 2023, ele é um cenário em que, se vocês lembrarem bem, a gente termina o governo Bolsonaro, o Orlando vinha fazendo um esforço grande para chegar num texto que fosse palatável para ser aprovado pelo Congresso. Então, mesmo na hora que vira o ano, você tem governo Lula, portanto, um governo que passa a ser favorável à regulação, você tem a aprovação em novembro da regulação europeia, você tem o 8 de janeiro e você tem depois em abril a questão das escolas, impactando o ataque às escolas, as crianças nas escolas, impactando também o pedaço público. Isso nos leva, né, a perceber que tinha um vento que deveria ser aproveitado, um vento favorável para a discussão da regulação de plataforma. Esse vento ele permite a gente chegar até esse ponto que eu estava falando, a quase aprovação, mas há um recuo, há uma retirada de pauta do texto, e a gente entra numa discussão de tentar construir acordos, os acordos que não tinham sido feitos em tempo, até porque uma parte dessa urgência e dessa pressa se deu por ação do presidente da Câmara, Arthur Lira, a gente tenta e busca fazer. Nós discutindo na Câmara dos Deputados e a gente discutindo junto com as próprias plataformas, que se fez na sociedade, preocupados com esse tema. Isso vai até abril do ano passado. Exatamente um ano atrás, o que acontece é que Elon Musk, se vocês lembrarem, ele dá um piti nas redes e diz que era preciso trazer a censura do Brasil do debate mundial, porque o Alexandre de Moraes, o STF, o TSE, o TSE, tomam decisões absurdas de censura, faz um enorme barulho com aquele jornalista contratado, ou enfim, com algum interesse mais indireto, se eu lembrar, para poder também, e eles começam a fazer análises distorcidas do que está acontecendo no Brasil. Aquilo chacoalha também o cenário brasileiro, faz com que tomemos uma decisão de botar esse PL 2630 no GT, setar o jogo, e a partir dali a gente percebe que diminui totalmente a condição para discutir dentro do Congresso esse tema, ainda mais para um ano depois da eleição. E, de novo, essa história ela é relevante, porque se a gente não entender as condições que a gente tem para, dentro do Congresso Nacional, nós não conseguimos criar o cenário necessário para aprovar a regulação do Big Tech. Capítulo do segundo semestre de 2024. O Elon Musk fala assim, eu vou fechar em agosto, né? Eu vou fechar o escritório do Brasil, que está sendo ameaçado, eu tenho aqui um representante que está sendo ameaçado de prisão, eu não vou mais respeitar, já não estava respeitando as ordens oficiais do Brasil, não vou respeitar e vou fechar o escritório. Aí a STF fala, pois não, não vão respeitar, vocês vão aplicar multas cumulativas e
Se você não paga, eu vou suspender o serviço. De fato, aconteceu, em 10, 15 dias, suspenderam o serviço do X. E aquilo gerou uma comoção mundial. Mas ali há um movimento interessante. Ali, boa parte dos países entenderam que ações como as tomadas pelo Supremo Tribunal Federal eram necessárias para a formação da soberania dos países ante o poder do Estado. A gente viveu, acho que vocês, não sei quanto vocês estudam esse tema, mas se você olhar do crescimento das Big Techs ali, plano de 2010 até 2024, tinha tido uma curva de maior disposição a cumprimento de legislações na frente. O que eu estou querendo dizer aqui? Eles levantavam, no começo era muito comum dizer, olha, eu sou uma empresa baseada na Califórnia, só estou fazendo da Califórnia, se você tiver alguma questão, se quiser saber os tratados de acordo com o Milagre. Isso começou a mudar, eles passaram a responder a ordens judiciais, daí o Marco Civil disse que eles têm que responder a ordem judicial brasileira, em 2014, e eles vinham aumentando a disposição de cumprimento de ordem. O que acontece em 2024 é um certo chacoalho nessa ordem mundial e um aviso começa pelo INSS de que não necessariamente. Só que ele faz isso e ele tem que recuar imediatamente. Ele entendeu que o Brasil está virando trabalho. E aí ele recua e tem o serviço estabelecido no Brasil. 2025. Começa dia 7 de janeiro, uma parte grande de vocês não estar em férias, tentando relaxar um pouquinho algum mapa front, e vem o Zuckerberg, CEO da Meta, e fala assim, não, nós fazemos aquele vídeo de 5 minutos, que todos vocês assistiram, quem não assistiu, assista, é uma aula de 5 minutos sobre prepotência, arrogância e poder do século XXI. E ele diz, a gente vai jogar fora as nossas questões de fact-checking, porque isso gerou censura, nós vamos mudar nossa discussão de curso de ódio, porque isso também gerou censura, e nós vamos atuar junto com a nova administração do Trump para o que eles chamam de pushback, ou seja, fazer recuar os países da América Latina, Europa, Austrália, que aprovaram a regulação. E por que, bom, eu vou terminar essa história e vou gastar meus últimos 5 minutos aqui com um pouco do porquê a regulação é tão relevante, porque tem que buscar isso. Aquele discurso do Zuckerberg, ele é um pouco uma antecipação, é tipo um trailer do governo Trump. Como se ele falasse assim, vem aí, em janeiro. E aí o Trump toma posse em 20 de janeiro, e de fato o vice-presidente do Trump, o David Vance, vai para a Europa e faz 2 discursos, um na França e um na Alemanha, no Fórum de Segurança, atacando a regulação do mercado. A Alemanha ele diz assim, o problema de vocês não é influência estrangeira. O problema de vocês é que vocês não abriram mão de valores importantes que os uniam aos Estados Unidos da América. Ele fala, se a gente aguentou anos de Greta Thunberg atacando a gente, vocês podem aguentar 3 meses de longas. Como quem diz, aguenta aí mesmo. Não vai acusar o Elon Musk de influência estrangeira só porque ele está causando nas suas eleições. No caso, tinha sido uma eleição em parlamento europeu, ou na eleição alemã. Então, assim, e aí o que acontece até agora é que esses temas estão sendo colocados em cima da mesa pela administração americana como temas caros para eles, portanto, passíveis de gerar respostas em termos de tarifas econômicas, em termos de decisões unilaterais que eles vão tomar, por exemplo, em relação à guerra da Ucrânia, que pega para a Europa, e faz com que eles estejam, na prática, portanto, trazendo o tema da regulação do digital para o primeiro plano das atividades. Por que isso? O ambiente digital, a gente viveu. Quantos de vocês aqui, deixa eu ver, tem menos de 25 anos? A grande parte da sala, fora Moa, Hélio, Paulino e Orlando tem 24, né?
A gente, ou seja, vocês nasceram neste milênio. Em 2010, vocês tinham 10 anos, ainda não eram, vamos dizer assim, cidadãos ativos na política de acompanhamento da discussão. Mas vale dizer que a gente teve, entre o pós-guerra e 2010, um período em que quem organizava o debate público era o jornalismo profissional. O jornalismo tinha a centralidade não só da produção de notícias, mas da distribuição, da seleção, da hierarquização, de todo o processo de dizer essa é a pauta do dia, esse é o tema importante, é por aqui que a gente precisa discutir as questões públicas, e essas são as visões importantes dentro desse tema. É evidente que isso nunca significou plena democracia, plenamente democrática. A ABI, a FENAGE, vários outros atores sempre tiveram à frente pensando como é que a gente pode gerar mais democratização da comunicação. E, portanto, isso tinha a ver com ouvir vozes diferentes, trazer temas que estavam fora do debate público. Paulino, nessa época, já dava aulas em todo o DF sobre esse tema, pensando como é que isso aparecia meio comunitário. O problema é que você sai de um probleminha, hoje dá para enxergar como um probleminha, de diversidade pluralista, ainda que não fosse probleminha, não, e vai para um problemão, que é a dimensão da confiabilidade da informação. Confiabilidade, a hora que você põe em xeque a confiabilidade da informação, a hora que você abandona todo o preceito do jornalismo profissional, a lógica de critérios normativos, ontológicos, para a hierarquização, para a seleção de notícias, para a seleção de fontes, etc., você regride 300 anos de debate sobre democracia e instituição pública. Ou que você, na prática, abandona a lógica de que o jornalismo vai ser o instrumento da sociedade para garantir que o cidadão seja bem informado, e você faz com que as pessoas se informem pelo que chega em cada um das nossas redes sociais. A pesquisa do Digital News Report, ela mostra que você tem crescimento das redes sociais e você tem uma curva que vem atrasada em alguns anos, mas veio na mesma direção, de crescimento das pessoas indicando as redes sociais como fonte de informação. Ou seja, deixa de ser um espaço só de entretenimento, troca, etc., e se torna a principal fonte de informação. É muito grave essa organização da nossa sociedade, da nossa capacidade de interpretar o mundo, de dialogar com diferentes perspectivas sobre ele, de trazer os fatos mais relevantes para o primeiro plano, de as visões mais relevantes, as interpretações mais relevantes sobre esse fato. Então, eu termino dizendo o seguinte: eu acho que uma parte do que a gente está tentando fazer quando a gente discute a regulação das big é resolver, botar a fumaça para dentro da garrafa de novo. Alguns vão falar, bom, botar a pasta de dentro de volta no tubo. Já saiu, tem como reverter? Não tem como reverter, mas a gente tem como atenuar os efeitos negativos. E toda a discussão sobre Big Tech, ela precisa ser como é que a gente preserva os efeitos positivos, tudo que ela trouxe de bom, que trouxe mais vozes, trouxe algumas oportunidades de canais, que a gente que não tinha como transmitir direto, não faz sentido. Mas como é que a gente enfrenta o copo vazio, o copo meio vazio, e faz disso um espaço realmente de um debate relevante para a interpretação do mundo, para a tomada de decisão do cidadão. O governo está avançando para fechar uma proposição sobre regulação de plataformas e apresentar isso para o debate em diálogo com a Câmara dos Deputados, que estão decidindo que formato isso vai entrar. Mas isso deve acontecer nas próximas semanas e isso nos possibilita também retomar o protagonismo do debate sobre essas coisas. A gente, nesse momento, tem sido um pouco refém da inação da mesa institucional sobre esse tema. E nós sabemos que a nova mesa tem compromisso, pelo menos, trazer o tema de volta e ver como ela está discutir no espaço do parlamento. É isso. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o Bruno. Obrigado.
Uhum. Bom dia. Quero agradecer muito a oportunidade de poder encontrar com vocês, participar desse evento da ABI. Então, a professor Fanny de Moa, eu tinha o hábito de se convidar por fim, roda de samba. Esse caso de samba que eu as participantes, quero cumprimentar a ABI, que é uma instituição fundamental da luta democrática no Brasil. Tive o privilégio de ser quando teve as cartas, a ABI, era fundamentais da União Nacional de Estudantes, né? Movimento pela ética na política, movimento fora cola, então, máximo respeito, desde o professor Barbosa Lima Sobrinho. Então, estou muito feliz. Eu quero começar no final da fala do João Branco. Perceberam que o João fez análise crítica do debate sobre democratização do acesso à informação no Brasil, sobre o papel das grandes corporações de mídia, sobre a discussão acerca do controle social. Quando fala controle social, algumas acham que o controle social é proibitivo, é censurador, sendo que o controle social é um mecanismo democrático, né? O exercício da cidadania. O controle social é um mecanismo que permite que a sociedade, estabelecendo seus parâmetros sobre o que importa para ela, possa apontar aquilo que é relevante para a vida em comum. Mas o João fez um esforço de refletir criticamente sobre essa discussão, mas no final ele valorizou, e eu quero partir daí, valorizou sobremaneira a importância das redes sociais ou das plataformas digitais para a difusão de cultura, a difusão de conhecimento, a conexão entre as pessoas, o empreendedorismo, para usar uma palavra que hoje em dia está na moda se falar, né? Então, eu também parto desse lugar, ou daqueles que valorizam as plataformas digitais como um fruto do desenvolvimento do capitalismo, do desenvolvimento da sociedade de plano global e também do Brasil. Mas, como tudo que é bom na vida, tem efeito colateral, certo? Então, o que se trata, quando refletimos sobre desinformação, é um pouco sobre conversarmos sobre efeitos colaterais de um espaço tão importante para a esfera pública, um espaço que potencializou a esfera pública, que potencializou o debate público, e efeitos colaterais que podem ser produzidos. Devo dizer também que, sempre que eu reflito ou sou convidado para falar sobre desinformação, me vem à memória um debate que é conhecido no século XIX, que é o debate sobre a chamada falsa consciência, né? Que é atribuída à tradição marxista, particularmente o Engels, né? É quem primeiro abordou explicitamente o conceito de falsa consciência, que não é uma mera mentira, nem apenas um tratamento ideológico da abordagem de determinados processos, né? Eu sempre acho que o melhor exemplo, quando refletimos sobre falsa consciência, é o discurso liberal, que fala assim: o capitalismo trouxe a liberdade para os trabalhadores. Isso é verdade ou mentira? Se nós observarmos a experiência do feudalismo, irmão, é verdade. O capitalismo libertou os trabalhadores das corporações de ofício. O capitalismo permite que os trabalhadores possam oferecer a sua força de trabalho e, a partir dela, sobreviver. Mas falsa consciência no sentido de que é uma abordagem parcial que ganha sentido totalizante. É verdade que libertou os trabalhadores das corporações de ofício, que eram quem concentrava os meios de produção, mas vincula e permite que a única forma de sobrevivência do trabalhador seja vender sua força de trabalho. Ele volta a ser escravizado de outra maneira. Só que eles pegam uma parte e transformam no todo da narrativa.
Eu digo isso porque esse manejo da realidade é que tem a ver com o conceito de desinformação. Não é mentira, pura e simplesmente. É o manejo, é retirar um fato do contexto, é abordá-lo como se totalizante fosse algo que é parcial. Isso não é um detalhe, porque isso dá força às narrativas a partir de desinformação. E desinformação, evidentemente, que carrega consigo uma outra qualidade, um outro atributo, sem qual não tem impotência, que é o dolo, né? O desejo de produzir um resultado. O dolo no direito penal é isso, né? Você age com culpa ou com dolo. Quando você não quer o resultado, é uma eventualidade, uma ocorrência circunstancial, é culpa. Mas se você age conscientemente buscando aquele resultado, você age com dolo. Portanto, a desinformação é o manejo de fatos, o manejo de acontecimentos, o manejo de discurso com um dado objetivo. Se tenta alcançar, sabendo que aquilo é parcial, sabendo que aquilo pode produzir dano, ainda assim se persegue aquele objetivo. É isso que tem produzido uma série de repercussões na sociedade global e na sociedade brasileira. Isso, transformado no negócio, que é o que se trata, ganha uma repercussão de impacto ainda maior. Porque isso se trata dos serviços oferecidos pelas plataformas digitais. Abre-se possibilidade para esse manejo que outrora foi feito com objetivos diversos, nessa fase transformado num negócio, produzido a partir da economia da atenção. É um tema que imagino que vocês tenham debatido, debatam, porque é do cotidiano das reflexões que se faz na comunicação. Produzido a partir do manejo dos chamados algoritmos, que tem a potência que nós conhecemos que tem, né? E que, inclusive, nos traz toda uma rediscussão sobre até mesmo esfera pública, que tem que ser revista a partir dessa experiência das sociedades contemporâneas. Tanto amigos e amigas, companheiros e companheiras, é muito desafiador vivermos esse tempo disruptivo, né? Para falar a expressão da moda, que a turma das redes gosta de falar, esse tempo disruptivo, em que a esfera pública está em questão, em que há um manejo de ferramentas e mecanismos, como os algoritmos, de modo a impactar o debate público, de modo, inclusive, a ameaçar a pluralidade. Nós vivemos uma época em que está em xeque a pluralidade. E a pluralidade que é algo liberal. Veja vocês, a Constituição, para voltar às reflexões de João Brandt, de 1988, no seu artigo 1º, fala lá dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Ora, a Constituição brasileira de 1988 é uma Constituição democrática, mas ela tem um fundamento liberal. Nos marcos nós vemos hoje. E um dos fundamentos, o quarto inciso do Estado Democrático de Direito, que você enfatiza, é o pluralismo político. Então, quando nós falamos da defesa do pluralismo, não é nem uma ideia revolucionária, é uma ideia, diria, liberal. Cabe num ambiente liberal. E mesmo esse pluralismo fica em xeque, na medida em que a economia da atenção gera uma dinâmica que, para seu padrão, exige a concentração da atenção das pessoas. Para isso, exige que as pessoas estejam mais identificadas com determinado conteúdo, para encapsular o debate, para formar chamadas, entre aspas, bolhas, que é a base da fratura social que nós temos no plano global e no plano nacional, com todas as repercussões que nós conhecemos, mas eu chamaria a atenção da ameaça que essa fratura produz para o pluralismo. Eu acho curioso, meus colegas, quando são críticos, da regulação das plataformas digitais, a palavra que eles mais falam a expressão é liberdade de expressão. Sendo que o manejo operado pelas plataformas digitais, por si, é uma grave ameaça à liberdade de expressão. E a inexistência de regras
para a operação desses serviços é uma ameaça à liberdade de expressão. Seja porque há uma moderação de conteúdo e há operado por essas plataformas, por essas grandes empresas, baseado em conceitos e mecanismos sem controle social, digamos assim. Então, quem modera... O questionamento é, regular plataformas digitais, falar de moderação de conteúdo, é igual a liberdade, ameaça à liberdade de expressão. Não. A ameaça à liberdade de expressão está dada pela operação dos serviços sem nenhum mecanismo, nem que o próprio usuário possa ter para defender ele próprio a sua liberdade de expressão. Então, o fundamento básico da defesa de regulação das plataformas digitais é sustentar e defender a liberdade de expressão. É antítese daquilo que os nossos antagonistas sustentam. Porque, sem regra que permita ao usuário, ele próprio, defender a sua liberdade de expressão, sim, a liberdade de expressão estará ameaçada. Uma segunda dimensão. Não existe liberdade de expressão sem o direito de ser ouvido também. Porque você tem que ter o direito de falar, mas também tem que ter o direito de ser ouvido. Se você estrutura um encapsulamento do debate, as bolhas, para usar uma expressão mais popular, as bolhas permitem encontros iguais, dos que pensam próximo. Se você não tem o pluralismo, a diversidade, o antagonismo, se você não tem o direito de que o outro possa te ouvir, e você poder ouvir o outro que pensa diferente, você põe em xeque a circulação de ideias, você põe em xeque o debate público, você põe em xeque a liberdade de expressão. Portanto, a defesa da regulação de plataformas digitais é, no primeiro plano, a defesa da liberdade de expressão. Isso é essencial para o debate que fazemos no presente momento, sob pena de apenas narrativa, apenas palavras de ordem interditarem a discussão que nós fazemos e inviabilizarem, que é o velho método. Houve um tempo em que falamos no Brasil de regulação da comunicação social e a narrativa era a mesma. Era a narrativa de censura, etc, etc, etc. Então, eu queria deixar registrado para vocês que esse debate é um debate delicado, complexo, é um debate que move poderosos interesses econômicos e políticos, e são esses poderosos interesses econômicos e políticos que interditam determinados passos que poderíamos dar no sentido regulatório. Não é a proposta ser melhor ou pior, ser A ou ser B, ser D. O que está em xeque é o exercício do poder, o exercício do poder político, do acesso à informação ou o manejo delas pode permitir. E por isso que para nós é muito importante repetirmos a partir da lógica da liberdade de expressão, que é o que nós defendemos. Uma segunda observação. A introdução das redes sociais, a operação das plataformas digitais, na dimensão que alcançou, que é uma escala industrial, na dinâmica que nós alcançamos, ela é inescapável que nós reflitamos sobre responsabilidades. Todos aqui devem ter visto o fenômeno da Netflix, chamado adolescência. Quem não viu, vale a pena ver. E é inescapável que nós reflitamos sobre responsabilidade das plataformas digitais. Assim, há que se ter o debate sobre o fato poder, sobre a responsabilidade das famílias. Sim, há que se ter. Há que se ter o debate sobre o papel da escola na estruturação das relações entre as crianças e os adolescentes. Sim, há que se ter o papel da escola. Mas é inevitável refletirmos também sobre o papel das plataformas digitais, porque elas estruturam a vida social hoje. E digo isso porque é um debate que no Brasil se arrasta pelo menos 12 anos, desde o debate do Marco Civil, onde nós apontamos um caminho para a responsabilidade das plataformas digitais. Um caminho que talvez tenha sido datado, o chamado artigo 19, né? O famoso artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele estabeleceu um momento em que as plataformas digitais poderiam ser responsabilizadas.
seria a partir do momento em que não cumprisse com decisões judiciais. Talvez esse apontamento que nós fizemos em 2014, quando o Congresso Nacional votou o Marco da Internet, fosse adequado para aquele momento. Hoje, eu não diria que o artigo 19 do Marco Civil é inconstitucional, como alguns debatem e propõem revisão no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Mas eu estou seguro de que o artigo 19 do Marco da Internet ele é insuficiente para a dinâmica alcançada pelas redes sociais. E há que se ter um desenvolvimento desse conceito de responsabilidade, estruturando mecanismos, por exemplo, como a própria União Europeia, referida aqui pelo João Brandt, organizou um debate sobre dever de cuidado. É necessário que nós estabeleçamos responsabilidades para essas plataformas que precisam cuidar de determinados temas. Sobretudo, cuidar de conteúdos ilegais. Conteúdos ilegais são aqueles pactuados na sociedade, veja, e aprovados nesse Congresso Nacional, que não é nenhuma organização revolucionária, dizendo que isso não pode. O que esse Congresso estabeleceu, expressando um pacto social de que esse conteúdo não pode, ou seja, conteúdos ilegais, deve exigir uma atitude diferente das plataformas digitais. Eu me refiro à violência de gênero, violência contra a mulher, racismo, crimes contra a criança e adolescente, crimes contra a saúde pública. Você tem um conjunto de temas que deve exigir responsabilidade dessas plataformas digitais. O que fica sempre tudo mais grave quando há monetização, para também usar uma expressão da moda, no tempo das redes sociais. Quando há impulsionamento, quando há ganho, é inaceitável que não tenha responsabilidade. Não é razoável que alguém fature com discurso de ódio. Não é razoável que alguém fature com conteúdos que podem produzir danos, crimes, e nada aconteça. Então, eu diria que sustentar a liberdade de expressão, nos termos que eu tentei argumentar com vocês, é um pilar essencial para o debate. Responsabilidade, revendo o estabelecido no Marco da Internet, nos termos que eu tento sustentar aqui para vocês, é um segundo pilar essencial. E o último pilar, obrigação de transparência. A opacidade, como se dá a prestação desse serviço, que ninguém sabe direito exatamente como ele é operado, transparência na operação desses algoritmos que são manejados para atender, sabe lá Deus quais interesses, obrigação de transparência para que a sociedade, para que a universidade, que tem especialistas que compreendem a dinâmica de operação do é muito importante. Então, a regulação, na minha percepção, ela deve ter esse conteúdo básico, garantindo transparência, para que a sociedade possa saber como se dá a operação, responsabilidade, para que nós possamos permitir que danos produzidos por ação ou omissão sejam tratados e sustentar a liberdade de expressão da sociedade. São esses os desafios que uma visão regulatória, da minha percepção, deveria oferecer para o debate público. E tudo isso é essencial para que nós possamos, de verdade, combater a desinformação e garantir a liberdade de expressão. O que nós queremos, no limite, é que a aspiração original seja resgatada. É um espaço onde todos falam e que todos sejam ouvidos. Ou seja, um espaço de liberdade, efetivamente. E não apenas de danos para os negócios estruturados a partir da economia da atenção. E é muito importante que a BI faça essa reflexão e que vocês, obrigado pela presença que está aqui, obrigado por quem está nos acompanhando virtualmente, obrigado pela academia, que tem dado tantos inputs, tantos elementos para que a gente possa fazer esse debate. Eu sou otimista, mas cedo ou mais tarde venceremos. Obrigado. Obrigado. Vamos passar a palavra agora para o professor Fernando Paulinho. Vamos ver aqui. Vamos com a palavra.
Tem uma pergunta para você. Sim, Quando a gente está sentado lá para cima, não precisa. Na verdade, eu nem sabia que ele ia ligar. Você não? Acho que não vai ser. não. A pessoa tem que ser assim. É, bem. Então, bom dia a todos. Eu vou me apresentar primeiro. Eu sou a professora Rafisa Varão, eu sou professora de Ética e Jornalismo aqui na Faculdade de Comunicação. E como professora, como bem notado aqui pela mesa, eu vou seguir um tom um pouco mais professoral e vou tentar situar minha fala também aí no sentido do lugar de onde eu sempre falo, né? Ou quase sempre falo, que é esse lugar em que a ética se torna um aspecto central. A mesa hoje ela tem três temas centrais, né? A questão da verdade no jornalismo, a questão da regulamentação das Big Techs, e depois eu vou problematizar um pouco esse nome das Big Techs, e também como se combate as fake news. Então, eu vou centrar a minha apresentação agora em três questões, que são questões sobre ética, não tanto focada especificamente na regulamentação, mas como essas três instâncias elas acabam se relacionando. A instância de uma verdade do jornalismo, a instância de uma verdade da notícia, a problemática que as Big Techs nos colocam hoje em relação à forma como nós estamos no mundo e, posteriormente, em relação à questão das fake news. Sobre a verdade da notícia, acabei de pensar aqui que é uma pena que vocês não vão ver as fotos maravilhosas que eu escolhi dos proprietários do X, da Amazon, etc. Mas, enfim, vamos em frente. Sobre a questão da verdade da notícia, acho que nós temos vários pontos já superados, né? Sobretudo em relação à objetividade jornalística, e quem faz jornalismo aqui tem acompanhado essa discussão, que é uma discussão antiga, acredito, né, mais velha que eu, mais velha que o Fernando, sobre o fato de que tudo que o jornalismo mostra é, na verdade, um recorte, porém, esse recorte ele não pode ser 100% relativizado como algo que é criado, como algo que é inventado. Então, quando a gente fala de objetividade jornalística, a gente está falando também de uma coisa chamada fato, e os fatos, eles existem para além do recorte, os fatos, eles também existem para além da interpretação. Então, se a gente pensa em situações como, por exemplo, o 8 de janeiro, que todo mundo sabe a que eu me refiro, o 8 de janeiro é um fato objetivo, por mais que esse fato possa ser observado de diferentes maneiras. E como fato objetivo, como fato social também, o 8 de janeiro, assim como todos os outros fatos de interesse público, é importante para a constituição dos cenários sociais e também para a atuação cidadã dos sujeitos. Como um exemplo muito importante desse impacto, eu trouxe aqui um material com o qual eu sempre trabalho em sala de aula, que é o famoso placar da vida, ao qual nós estamos bastante habituados, né? Nós vimos esse placar da vida durante a pandemia de Covid-19, e o placar da vida, ele omitia informações em relação à pandemia, negligenciando aí, por exemplo, dados relacionados a óbito. Como nós sabemos também, como brasileiros que somos, o nosso país foi um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19, nós tivemos muitos óbitos em comparação a outros países, e às vezes as pessoas falam que essa quantidade é porque nós somos um país muito grande, mas na verdade, proporcionalmente, nós tivemos muitos óbitos. Então, tanto faz se nós somos um país gigantesco ou não, as pessoas morreram de forma muito fácil no Brasil, ultrapassando os índices normais de mortalidade da Covid-19. O que eu quero dizer em relação a esse placar da vida? Uma vez que o placar ele omite informações, ele faz com que o cidadão não consiga, de fato, se localizar em relação ao problema sanitário do país, e pode, porventura, e a gente sabe que foi isso que aconteceu de fato, né? E ele pode pensar que está tudo bem, né? Vou contrair uma infecção e, em seguida, eu vou ser curado, porque o placar da vida também trabalhava com essa ideia de brasileiros recuperados. Ainda sobre a verdade da notícia, é importante a gente relembrar que o acesso a esses fatos, o acesso a esses dados, ele é um direito, né?
Já faz um bom tempo que o jornalismo, e aí eu estou falando de século, né, gente? Que o jornalismo é um dos processos fundamentais para que esse direito, para que essa garantia, ela seja cumprida. O jornalismo, ele hoje constitui a principal fonte, mesmo que a gente tenha todas essas discussões sobre as mídias sociais, sobre aquilo que a gente considera um fato de real interesse público e que tem um impacto nesses cenários públicos também. Existe uma outra questão importante que nós sempre sinalizamos, que é o fato de que sem jornalismo não há democracia. Então, quando nós falamos que sem jornalismo não há democracia, nós também estamos sinalizando que só é possível existir um Estado realmente democrático se o jornalismo está presente, se o jornalismo é atuante. E aí eu coloco uma pergunta para que a gente pense juntos aqui, se não é o jornalismo ele próprio um direito numa sociedade democrática. E quando esse jornalismo se ausenta, a democracia ela já deixa de existir, né? Se nós já não entramos diretamente num estado de exceção. Com essa pergunta, me encaminho para falar sobre a regulamentação das Big Techs também sob um ponto de vista ético. Acho que foi falado aqui de várias formas sobre esse ponto de vista ético, mas, complementando o que foi dito, pergunto também, o que era uma oportunidade, que parecia uma oportunidade lá no início, em relação aos meios digitais, existia muito esse sonho, né, de que os meios digitais eles fossem democratizar a comunicação e que aí as pessoas poderiam ter voz a partir deles. Mas questiono se aquilo que era uma oportunidade, na verdade, não acabou se tornando uma armadilha. Porque a nossa vida, em grande parte, hoje, ela é vivida dentro desses espaços que são espaços controlados por aquilo que a gente chama de Big Techs. E aí eu chamo a atenção também para uma armadilha que está no próprio nome das empresas, quando nós chamamos de Big Tech. A tecnologia, muito normalmente, né, até porque a tecnologia é um dos produtos da ciência, ela é vista como um produto neutro. Então, quando você chama essas empresas de tecnologia, no mundo, digamos assim, mais desenvolvido, né? Bem, isso coloca esse dilema na frente de todos vocês que estão se preparando para entrar na profissão. Hoje mesmo não se sabe direito o que é o jornalismo hoje que se pratica. Não é? Quem é jornalista? Os influencers hoje estão aí, se dizem jornalistas, vendem essa fake news que são jornalistas, nunca leram um código de ética, não tem nenhum compromisso com a realidade. E o fato é que esse mal se dissemina no Brasil e no mundo inteiro, certo? Então, queria frisar esse aspecto, que é um aspecto que merece, de fato, uma atenção especial de todos nós que, direto ou indiretamente, estamos envolvidos nesse problema, né? Bom, eu gostaria de abrir a palavra, inclusive para os nossos debatedores poderem intercambiar aí, argumentos, pensamentos, diante do conjunto do que foi dito aqui. E depois passar a palavra para o plenário. Quer começar? Pode ser. Fechar o... Deixa eu ver se tem alguma... Aí a gente já faz uma rodada. Isso. Pode dar, pode. Só fala o nome, de onde você vem. Bom dia, eu me chamo Daniel, sou estudante aqui da FAC, jornalismo. Eu queria aproveitar que a gente tem os três poderes aí, né, o executivo, o legislativo e a academia, para fazer uma pergunta que é mais sobre a relação da regulação. Se vocês enxergam que essa regulação das Bitcoins, ela é um meio ou se ela é um fim. Porque eu acho que toda essa história do Elon Musk, do Twitter, enfim, não só no Brasil, né, mas na Alemanha também, como o deputado falou, eu acho que mostra a fragilidade do sistema democrático, né, de direito.
e como que interesses particulares conseguem desmobilizar, desestruturar toda uma nação que tem anos de história. E aí, queria saber se vocês enxergam essa regulação como um fim, que ela vai resolver todos os nossos problemas, ou se ela é só um ponto de partida para mais avanços. Né? Faz a rodada, João? Pode ser, Ana? Mais alguém, Vamos lá. pessoal? Mais Mais questões? alguém quer Fale agora. questionamento? Com a palavra, João. Primeiro, fico feliz que uma das coisas que eu queria falar, eu ia precisar 45 minutos, mas daí o Orlando falou 15, o Paulinho falou 15, a Fisa falaram 15, e eu me sinto contemplado pelos 60 e poucos que a gente cumpriu aqui. Acho que a gente fez um panorama, realmente um painel aberto. Nós temos eu vou responder a pergunta do Daniel, trazendo um pouco elementos que o Paulinho pincelou. Se eu tivesse que responder, eu não sei se eu entendi exatamente a sua pergunta em relação a e-mail ou a fim, mas eu vou responder do jeito que eu entendi. Eu acho que é meio. Meio para quê? Para tentar gerar um debate público mais relevante, em que a gente proteja e promova a integridade da informação. O que é a integridade da informação? Quando a gente fala combate à desinformação, combate ao discurso de ódio, combate a isso ou aquilo, a gente na verdade está buscando alguma coisa. A gente está tentando proteger algum valor. Na Declaração de Direitos Humanos e no Pacto de Direitos Civis e Políticos, tem lá o direito à liberdade de expressão e acesso à informação. Mas sempre a interpretação desse direito é uma interpretação mais restritiva. A liberdade de expressão de eu poder falar e não ser incomodado pelo Estado, e o acesso à informação pública que o Estado provém. Então é sempre o Estado como referência. O que ficou claro no último período é que o Estado é uma parte da equação. A outra parte é o setor privado, que tem um enorme poder e que precisa ser um poder responsivo às instituições. Então eu acho que a regulação, o Orlando falou disso também, no fundo é um meio de promover e proteger a liberdade de expressão nesse sentido amplo e de proteger a integridade da informação. O que eu acho então que a gente... qual é o problema que a gente está tentando lidar? O fato das redes sociais terem uma tração e distribuição de conteúdo baseado na maximização de engajamento dos usuários, ou seja, tudo que eu quero é que você fique mais tempo nesse meu aplicativo, que você faça mais coisas nesse meu aplicativo. E isso se torna um indicador e uma métrica sem nenhum outro tipo de mediação. O que a gente tem que fazer é dizer, tá bom, eu não vou derrotar o modelo de negócio das Big Techs por uma lei, mas eu vou impor uma série de obrigações, uma série de salvaguardas, uma série de outros fatores que ela vai ter que considerar na hora de pensar e organizar a arquitetura dos seus sistemas. Isso é o que a Europa tem feito no que ela chama de enfrentar os riscos sistêmicos da atividade. A ideia de risco sistêmico é: eu sou uma empresa que polui, eu sou uma fábrica. A fábrica polui. Para eu fazer pneu, polui. Então eu conheço a poluição como uma dimensão que faz parte, é uma consequência indesejada, mas inexorável, ou seja, eu não tenho como não tê-la, e eu coloco uma série de obrigações para aquela fábrica. Como é que você diminui a poluição, usa materiais menos poluentes, paga para tratamento do ar ou tratamento da água, se isso vai para um rio, essas coisas. Isso é o mesmo espírito do que a gente busca na regulação de Big Techs. É você falar, se tem os problemas que acontecem, a gente não pode só naturalizar e dizer dane-se. Você cria uma poluição informacional e dane-se. Você precisa cuidar disso. Você não permitir a disseminação de conteúdo ilegal, como o Orlando estava falando. Você precisa ser responsável por uma parte do conteúdo que você veicula, ainda que você não tenha que ser responsável por tudo, porque senão você vai criar uma mídia completamente editorializada. Mas você precisa ter um nível de responsabilidade equilibrado. É isso que o governo defende, é isso que o parlamento estava defendendo sob a relatoria aí do deputado Orlando Silva, e é isso que o STF está discutindo na decisão que vai tomar sobre a responsabilidade das plataformas. Posso falar? Na verdade, eu vou ter que sair. Eu vou pedir a palavra, porque na verdade eu vou ter que sair. Está acontecendo agora a reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e eu sou relator do projeto, está pertinho de entrar na pauta. E daqui a pouco também vai começar uma sessão muito grave do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados,
que vai examinar uma proposta de cassar o mandato de um deputado, como se fosse um crime de opinião, né? O deputado Glauber Braga, que teve um entreveiro como um perseguidor, provocador, que atacou a honra da mãe dele, que tinha recém-morrido. E eu compreendo as razões, eu também não teria sangue de barata de ver um ataque à memória da minha mãe recém-falecida. Imagine ainda assim, ela querem caçar o mandato do Glauber Braga, e vai ser hoje, e eu vou ter que ir para lá. Eu queria só comentar um pouco, se é meio ou é fim, colocar no prisma da democracia. Na minha percepção, a regulação de plataformas democráticas, a regulação das plataformas digitais é uma tarefa democrática. Como na minha percepção, a regulação da comunicação social também é uma tarefa democrática. E na medida que nós não alcançamos esse resultado, nós teremos incompleta a nossa missão de tornar plena a democracia no Brasil. Há outras incompletudes, digamos assim, na democracia brasileira, um país que é marcado pela desigualdade que possui, um país que é marcado pelo racismo, tal qual existe, com a concentração do capital. Tudo são fatores que maculam a democracia brasileira e estabelecem limites, né? Se você tem um país em que a educação não é universalizada de qualidade para todo mundo, você impede que a democracia seja plena. Então, nesse sentido, a democracia é sempre um meio para alcançar o bem viver, para alcançar uma sociedade mais evoluída, mais avançada, em melhores condições de vida para todo o nosso povo. A democracia é um meio, e a regulação das plataformas digitais é um meio de fortalecer a democracia, que é um desafio, eu diria assim, civilizatório. Eu estou convencido disso, né? Sem querer ser positivista, mas na minha percepção esse é um desafio civilizatório, porque é uma forma diferente, mais complexa de enfrentar problemas que não são novos, na minha percepção. Nos termos até que falamos aqui, a professora Rafisa falou sobre o jornalismo já tinha ele próprio desafios ao seu tempo, sempre viveu. O advento das redes sociais torna mais complexo enfrentar o desafio do acesso à informação, da difusão da informação, da formação do debate público. Portanto, é uma forma diferente de enfrentar uma tarefa que é democrática. Nesse sentido, com certeza é meio. Eu queria agradecer uma vez mais a faculdade. Da tramitação aí, não? Fale o quê? Da tramitação. Tá. O João falou sobre tramitação, né? Eu falei no tom assim que eu não tenho alternativa, que eu não sei ser otimista, que a professora Rafisa se colocou no plano do pessimismo, mas eu sei que ela, vou tocar o coração dela, ela vai, com a capacidade de crítica, estimular o debate público, que é a tarefa básica para que a tramitação do projeto de lei avance. Nós precisamos fazer o debate público. O meu desespero, sobretudo, era que eu não conseguia mobilizar nem os meus companheiros de esquerda para fazer o debate público. Porque se nós não fazemos o debate público, nós estamos liquidados. Porque o outro lado, nossos antagonistas, eles fazem o debate público o tempo inteiro. O que eles chamam de guerra cultural, que é o ataque que eles fazem às universidades, o ataque que eles fazem à cultura. A guerra cultural é parte de uma estratégia de debate ideológico sistemático que é feito. E nós, na prática, baixamos um pouco a guarda. Eu sou de uma geração, né? Eu estava lembrando, o João perguntou se eu tinha 25 anos, eu quase tenho 25, mas eu lembro no primeiro ano, o primeiro congresso da UNE que eu participei foi aqui nessa universidade em 1989. Que, claro, o Brasil estava contaminado com a eleição de presidente, primeira vez que a gente ia votar no presidente. Mas eu sou de uma geração em que o debate público era uma coisa muito importante para a gente fazer. Debatia-se bastante, viu? Se debatia até muitos temas internacionais. Era um debate sem fim, digamos assim. E hoje, as redes sociais produziram um fenômeno que foi trazer para a arena vertentes de pensamento que eram praticamente ocultos, né? Hoje em dia, eu frequento debates em universidades e o sujeito fala de Mises. A primeira vez que eu falar de Mises foi num debate, eu não sabia que era Mises. Para mim era Friedman, para mim era o máximo, que Hayek era o máximo do neoliberalismo. Hoje em dia, o Brasil Paralelo é um streaming que tenta reescrever a história do Brasil. E fazer o debate público, ideológico. E eu fico me perguntando até hoje como é que nós não conseguimos pôr de pé um troço parecido com a eficiência que tem uma estrutura de streaming que a extrema-direita colocou. Então, a tramitação de um projeto como esse, ou como outro qualquer que nós façamos, sem nós termos capacidade do debate público, ela será precária.
porque ela vai se circunscrever a uma ação parlamentar. E uma ação parlamentar nesse parlamento, nesse Congresso, com esse quadro de forças, nós não vamos ter bom resultado. Nós estamos vivendo agora uma regulação para a inteligência artificial. O Senado fez um trabalho razoável. Nós temos risco de retrocesso na Câmara. Por quê? Porque em si o parlamento, ele... Então, eu diria que, como falou o João, está quase interditado a discussão de regulação de plataforma digital na Câmara dos Deputados. E parte da desinterdição desse debate tem a ver com ação política, o governo está atuando, tem deputados atuando, mas tem a ver com debate público, para que a gente possa ter horizonte de pautar essa matéria, tá bom? Eu vou pedir desculpas ao professor Fernando, ao querido Armando, à professora Rafisa, ao João e a vocês por nos seguir no debate até o final. Muito obrigado pela oportunidade. João, falamos depois? Bem, Rafisa. professora Fui Rafisa. citada várias vezes. Quero falar. Então, em relação à sua pergunta, é um meio, né? Nada é um fim. Até mais, obrigada. Tem uma frase de um filósofo espanhol que eu gosto muito, que ele fala assim: você pode descansar em qualquer ocasião, mas na democracia você não pode descansar, porque você pisca o olho, alguém vem e tira o seu direito, né? Quando eu falo que a luta, eu tenho perspectivas diferentes em relação ao otimismo, eu também quero dizer que eu sou um otimista realista, né? Tem uma outra frase de um outro livro, que eu também gosto muito, que se chama O Sol Nasce para Todos? O Sol é para todos, perfeito. Em que o personagem principal, que para mim é o personagem principal, né? Ele fala assim, não é porque você sabe que vai perder, que vai ganhar, que você entra numa luta, né? Às vezes você é ainda mais corajoso quando você entra na luta e você sabe que vai perder. Então, dizer que eu acho que esse é um cenário incontornável, o cenário que nós vivemos hoje, não significa que eu estou dizendo que a gente não deva lutar, é o contrário, né? Só que é importante que a gente entenda que é uma luta muito grande e que muito provavelmente no final a gente vai chegar derrotado. Nós podemos estabelecer uma regulação para as big techs, para as mídias sociais, etc. Porém, nunca é o fim. É uma batalha que vai ser permanente na minha concepção, assim como hoje as campanhas políticas são permanentes. Nunca mais a gente pode descansar da campanha política. Todo dia a gente está em campanha política. É isso. Bom, a gente, já que a Rafisa fez menção a referências bibliográficas, a gente trabalha aqui na disciplina com um texto de política de comunicação, com o texto do Henrique Saravia, bastante interessante, chama Introdução a Políticas Públicas, que ele faz uma crítica ao que ele chama lá de perspectiva jurídica, né? Que é a ideia de que só a norma, grosso modo, dá conta de ser o instrumento da alteração, da mudança. Então, Daniel, acho que, e turma, eu acho que sim, pode ser um instrumento, pode ser um meio, pode ser, e né, um caminho importante, necessário, essencial, como temos observado em outras regiões, não só na América Latina, mas não será apenas a atualização normativa que fará a diferença, né? Então, nesse sentido, eu acho que a atuação presencial e online do João, como a gente pode observar aqui pelo dedinho nervoso dele ao longo da nossa sessão, né, demonstram isso, assim, sim, é preciso mobilizar, organizar força, articular, vocês viram agora há pouco, né, com o parlamento, marcar reuniões, né, o governo buscar, agendar, pautar essa questão, mesmo diante das limitações que o governo tem nesse momento na correlação de forças com o Congresso e na sociedade. Agora, por outro lado, acho que junto com esse debate e para além dele, é preciso também que pensemos em ações que utilizem dessa atualização normativa ou que nem necessariamente precisem dela, né? Então, pessoal, acho que reflexões como essa, outras ações que a ABI tem desenvolvido, que os sindicatos têm feito, que as universidades também, de alguma maneira, têm promovido diálogos com associações, esse trabalho de base que hoje também é virtual, ele me parece cada vez mais essencial para que a gente promova uma alteração nesse
ecossistema, né? Diminuindo, digamos assim, muitas vezes, voltando ao futebol, 7-1, que certas posições tem, né, em função de outras articulações e organizações que grupos com outra perspectiva têm desenvolvido. Então, acho que é essencial que a gente continue fomentando, gente, estimulando essa reflexão. E nesse sentido, João, você sabe disso, vocês podem contar sempre aí com as universidades, associações científicas nessa batalha. Nesse ano, né, temos agora, né, daqui a um pouco mais de um mês, um evento relacionado aos BRICS, que acho que é essencial de incluir essa agenda ligada à comunicação nele. Tem aí a COP também, a partir de Belém, que eu acho que não deixa de ser também uma boa oportunidade. Tem outros eventos acontecendo, seja, né, no âmbito da sociedade civil, das universidades, também podem ser espaços para essa reflexão. E nesse sentido, eu acho que a gente vai ter um pouco mais de condições de, como eu dizia agora há pouco, pelo menos diminuir certas fraturas e certas influências que têm influenciado, para não dizer contaminado, bastante o debate público e as relações entre as pessoas, né? Queria terminar, Armando, se você me permite, com essa reflexão, né? Que eu acho que a gente está falando também muito do ambiente político, mas mesmo as relações afetivas, familiares, sociais, demandam essa reflexão normativa e de políticas públicas numa outra direção. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Obrigado. Estamos chegando ao final do nosso seminário e pessoalmente acho que foi muito interessante e coisas bastante lúcidas foram colocadas aqui, não é? E eu queria dar um último alerta aos estudantes que fiquem acompanhando essa discussão também fora do Brasil, não é? Houve aqui referências que a União Europeia tem discutido isso, a Alemanha tem discutido isso, o evento Trump está levando a diversas reflexões dentro do próprio Estados Unidos, né? Vocês devem estar acompanhando aí as manifestações contrárias ao Trump, que dominaram uma coisa rara acontecer nos Estados Unidos, mas há lá também uma fermentação provocada por essas atitudes que o novo presidente americano tem adotado, né? Acho que é muito importante que todos nós acompanhemos, né? Porque essa é uma discussão mundial, ela está estabelecida. O Brasil é hoje um ator importante nesse contexto também, como o professor Paulino citou aqui agora. O Brasil está trazendo a COP aí, quer dizer, tem vários momentos em que essa reflexão vai estar embutida nos próximos centros de discussão, de debate que vão acontecer aí proximamente, né? Queria agradecer a presença de todos, especialmente a presença também do Hélio e do Moa, que são dirigentes da ABI também aqui em Brasília, a professora, do João Brant, o professor Paulino e a todos vocês aqui presentes. Muito obrigado. Valeu.